Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Eu sou o aluno Roberval Santos da Silva, do curso de Direito da UNEAL Campus 6, certo? Então, atendendo a sua solicitação com relação à atividade avaliativa relacionada à disciplina de ética, e respondendo aos seus questionamentos com relação à questão da ética na profissão do advogado de um modo geral, primeiramente é importante a gente entender que no mundo do direito a ética ela vai estar sempre ligada à ação das pessoas, né? Ou seja, a ética é aquilo que define, né, quais ações podem ser consideradas corretas ou erradas de um modo geral, do ponto de vista da filosofia. Entretanto, o advogado ele precisa sempre estar atento, né, aos padrões éticos e morais estabelecidos pelo bom senso, né, pela filosofia do direito, pela sociedade, né, e pelos normativos vigentes, né, e pré-estabelecidos nesta sociedade. Agora, quanto à moral, a respeito da sua consciência, a moral, de um modo geral, ela surge a partir da consciência coletiva, né? Na consciência, a partir da consciência coletiva que os valores morais eles são construídos, principalmente por convenções, né? Por convenções formuladas por uma consciência social, né? Isso é o que equivale a dizer que são regras culturalmente e ao longo do tempo sancionadas pela própria sociedade ou pelo grupo social, né? No qual os preceitos morais eles estão inseridos, eles são desenvolvidos e estão inseridos. Agora, em razão ao que consiste a ética profissional, e aí mais precisamente a ética profissional do advogado, né, que é o nosso maior foco aqui, eu entendo que a ética profissional, ela, a princípio, ela se refere a princípios, né, aos princípios que regem o comportamento de um trabalhador e de sua equipe no ambiente de trabalho também, isso de um modo geral, tá certo? A ética profissional, de um modo geral, ela é o caminho, né? O caminho de como uma pessoa ela deve agir em relação a outras pessoas e às outras instituições também. Porque essa ética profissional, ela precisa compreender ou abranger as instituições, não apenas a relação de um profissional em relação às outras pessoas, mas também as instituições, não é? Incluindo principalmente a própria empresa onde ele trabalha, enfim. A ética profissional do advogado ela está diretamente ligada à relação do advogado com o seu cliente, por exemplo, e a empresa na qual ele representa, não é? Se ele for um trabalhador formal dessa empresa. De modo geral, também todos os integrantes, né, de determinada equipe profissional, de determinada empresa, enfim, ou de uma classe, como a classe dos advogados, vão usar, né, dos mesmos princípios éticos e profissionais. Mesmo que cada um desses advogados possua valores próprios, seus valores pessoais. Mas ele sempre vai precisar estar sempre atento aos valores estabelecidos pela ética profissional, né, pela ética da atividade e da advocacia. Geralmente isso aí é conduzido, né, a uma orientação da Ordem dos Advogados do Brasil com relação a essa questão da ética profissional. Os advogados eles têm um código de ética que precisa ser seguido, né? Dentro do que a gente chama de código de ética profissional do advogado. Mas não só advogado, né? Essas profissões que geralmente são regulamentadas por conselhos, elas têm necessariamente o seu próprio código de ética profissional. Então, os princípios éticos universais, eles se aplicam a todas as profissões, não é? Como, por exemplo, o princípio da honestidade e o princípio do respeito também faz parte da ética profissional. E isso não é inerente somente à profissão do advogado, da classe dos advogados. Isso aí é inerente ao cidadão de bem, mas também inerente a todas as profissões. O código de ética, ou os códigos de ética, de um modo geral, eles estão presentes, como eu falei, em todas as profissões, não é? Regulamentadas, devidamente regulamentadas. Elas necessariamente vão ter o seu código de ética. E ele serve para orientar, né, os seus membros sobre a conduta destes profissionais, certo?
durante as dificuldades do dia a dia, né? Então, o advogado ele se depara com muitas dificuldades no dia a dia, então ele precisa estar sempre atento ao que é ético e ao que não é, para não ter problemas, né? O código de ética ele serve também para estabelecer deveres, ele serve para discriminar, né, os limites de atuação e as proibições impostas pelas barreiras morais, ou ainda em respeito às outras profissões. Assim, também em respeito aos pares, né? O Código de Ética também ele estabelece, né, princípios de respeito entre os pares, ou seja, no nosso caso, entre os advogados. O Código de Ética ele serve também para assegurar o respeito que deve existir com os colegas de outras classes. Então, o meu Código de Ética, um dia, quando eu for advogado, ele não vai servir somente para estabelecer como eu devo me relacionar com os meus colegas, mas também com os colegas de outras classes, né, de outras profissões, numa relação direta no dia a dia, não é? De repente, quando o advogado ele precise, né, de outras profissões para desempenhar da melhor forma possível o seu trabalho. Por exemplo, um advogado ele deve se relacionar bem com o juiz, não é? Com o perito, com o seu próprio cliente, e tudo isso aí tem previsão no Código de Ética da Advocacia. O Código de Ética ele também serve para assegurar o respeito, né, que deve existir com os colegas de classe, como eu acabei de falar, e por último, ele deve também discriminar as possíveis penalidades a serem aplicadas no caso do descumprimento desse mesmo código, bem como quais são os recursos cabíveis, né? Porque não basta apenas punir o advogado ou qualquer código de ética de outra profissão, ele precisa assegurar também o direito do recurso cabível, né? O direito da defesa. E por último, eu queria comentar um pouco sobre o dever de urbanidade do advogado. O dever de urbanidade entre os colegas de advocacia se refere naturalmente ao dever de cortesia, afabilidade, né? Respeito e civilidade entre os colegas, tratando a todos com dignidade e se fazendo igualmente respeitar, não é? O dever de urbanidade do advogado ele assegura, né, o princípio de civilidade que vai legitimar a representação e as ações da própria Ordem dos Advogados do Brasil. O dever de urbanidade contribui para o equilíbrio, né, principalmente, e o bom senso do advogado em sua busca por justiça e garantia dos direitos de seu cliente. O dever de urbanidade contribui, não é, para a legitimação da ação da advocacia, né, da ação do advogado. Bom, de um modo geral é isso. Eu preciso ser rápido, né, ser breve, para o vídeo não ficar muito longo. Um grande abraço e até a próxima. E muito obrigado por todos os ensinamentos e todas as reflexões durante a disciplina. Um abraço e boa sorte.